Olá, você que está conosco, o Programa Eureka 2024, ano 20 do Programa Eureka, 20 anos no ar em defesa da educação brasileira, concedendo, permitindo, de alguma forma, oferecendo, oportunizando voz ao estudante, à estudante desse país chamado Brasil, esse gigantesco e formidável país chamado Brasil. Cheio de problemas, mas também repleto de soluções, porque as soluções é que nos interessam. Os problemas vão se resolvendo, cada um deles com tranquilidade, harmonia, paz, boa vontade, honestidade, disposição, trabalho. As coisas vão se resolvendo. Professor Marlos em sua companhia, especialmente para esse voo solo em 2024, para falarmos sobre o projeto Debatedores Nota 1000, projeto Redação Nota 1000, porque eles existem. Há algum tempo recebemos esse pedido, então vamos colocar no ar justamente nas emissoras que temos o privilégio de ter à nossa disposição e nossa parceria para que elas levem ao ar este programa. Então você terá exatamente isso. E começamos no programa de hoje, é claro, e começamos com dois avisos importantes. Não? Quais avisos? Primeiro, inscrições disponíveis para o vestibular de inverno da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Então você que sonha com a UTFPR, simplesmente é possível sim fazer uso do seu talento, da sua prática, da sua competência, do seu conhecimento, essa é a palavra-chave, para realizar o vestibular da UTFPR. Inscrições seguem até o mês de abril. Então você que está conosco já pode entrar no site da utfpr.br e dar uma olhadinha no vestibular de inverno e assim enveredar por esse bendito concurso vestibular. Tranquilo nesse sentido? Tranquilo, né? Tranquila, esse é o caminho. O UFPR, Universidade Federal do Paraná, não tem vestibular na metade do ano, somente lá no final do ano, e já está com as suas datas e a sua programação também delimitadas. Portanto, é possível você olhar para o UFPR, mais tempo para a inscrição, é claro. Por quê? Porque não tem vestibular na metade do ano, só tem ali no mês de outubro, naquela passagem entre primeiro e segundo turnos do processo eleitoral. Esse é um ano bissexto, é ano de eleições municipais, eleição para as câmaras municipais, câmaras de vereadores e também para as prefeituras, onde lá ficarão as senhoras e os senhores alcaides, que são os administradores da cidade. Primeiro cargo executivo em potencial nesse país chamado Brasil. Daqui a 2 anos, aí sim as eleições engrossam um pouquinho mais, com votos a deputado estadual, deputado federal, a senadora, a governadora e a presidência da República. Então, claro, usando o feminino da mesma forma, deputadas federais, deputadas estaduais, senadoras, governadoras e presidentes da República, presidenta da República, sem nenhuma objeção em relação ao uso do feminino nesse contexto, certo? Aí é uma discussão gramatical que eu não vou entrar nesse mérito agora, eu sou desta área, mas não é o momento para entrarmos nesse pormenor gramatical. O que importa aí é a função em si e o voto que pode ser ofertado, oportunizado. Bem, feita essa disposição inicial, fica aqui o pedido especial ao INEP, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira. Onde estão as datas do Enem 2024? Onde estão as datas do Enem 2024, querido INEP? Ou seja, o organismo com seus representantes, é lógico, o organismo não é vivo, é inerte, mas os seus representantes são efetivos. E a indagação é simples. Período para pedido de isenção de taxa, para aqueles que perderam o Enem 2023, depois o período de inscrições que tomara não seja somente em 12 dias. Não seja exclusivamente em 12 dias. Esse é um pedido nosso, feito oficialmente no ano de 2023 e agora reforçado em 2024. Período de inscrições maior, ou seja, no mínimo 3 semanas, para se inscrever ao Exame Nacional do Ensino Médio. E depois as provas. As provas já estão mais ou menos determinadas. É pouco provável que o INEP fuja das datas de 3 e 10 de novembro. Ou seja, domingo, dia 3, nós teremos nesse ano bissexto, o dia de finados num sábado, dia 2, no domingo, dia 3, possivelmente teremos a prova de redação
Linguagens e Ciências Humanas. E no dia 10 de novembro, as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Essa deve ser a correlação, efetivamente. É por aí que estamos aguardando a definição. Mas o que mais nos importa é termos o estabelecimento dessas datas. E aqui cabe um outro pedido dentro do próprio pedido. Que tal o planejamento para 2025 já estar pronto? Que tal nós já sabermos antecipadamente, num calendário organizado do INEP, quais serão as datas do Enem 2025? Não é segredo, não precisa ser segredo, não precisa ter toda uma situação de melindre, basta se estabelecer para a programação, para a organização de todas as escolas. As escolas são obrigadas, por todos os mecanismos, sistemas de ensino, a se programar antecipadamente, porque o INEP, que é o organismo maior, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, entre aspas, o pai das provas, porque o INEP não pode se organizar. Qual é o entrave? Qual é o grande impedimento? Eu gostaria, porque daí eu posso mudar a minha argumentação, entendendo que a minha argumentação não é válida, mas eu gostaria de compreender o que leva o INEP, organismo do MEC, a retardar tanto a divulgação das datas, o calendário dos eventos. Isso, sinceramente, eu não entendo. E dentro desse outro contexto, já na proposta, a questão que se coloca em interrogação. Nós manteremos as provas do Enem em linguagens? Continuarão ofertando a língua estrangeira espanhol? Sim ou não? Se continuam oferecendo, a minha pergunta é, para quem? Se necessariamente nas escolas brasileiras, por conta do novo ensino médio, Lei 13.415/2017, a língua estrangeira espanhol não é mais obrigatória. Então, consequentemente, você não tem mais obrigação. Se não tem uma obrigação, ela se torna optativa. Assim como quaisquer outros idiomas, francês, o alemão, o japonês, o italiano, enfim, qualquer outro idioma. A língua espanhola vai se manter, sim ou não? E veja, antes que algum curioso de plantão ou desavisado do trabalho que o Instituto Eureka faz há 20 anos, nós não estamos aqui questionando a língua espanhola, ao contrário. Este programa defende a língua espanhola e defende a sua adoção plena e a sua participação plena como obrigatória na matriz curricular. Longe de nós, muito longe desde a nossa origem, em questionar a língua espanhola. Aliás, nós sempre a defendemos. É só conhecer um pouquinho da história do programa Eureka nesses 20 anos para compreender que nós sempre defendemos a participação, a permanência e a oferta da língua espanhola. Não é isso. Eu estou aqui à luz dos fatos discutindo o erro cometido pelo novo ensino médio ao expurgar a língua espanhola, mas mantê-la ainda como possível dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. É esse estranhamento que estamos colocando. É isso que causa espécie. Ou seja, que tipo de comportamento se espera da organização da prova e o porquê da manutenção da língua espanhola. Ah, mas é que o MEC defende a retomada do espanhol. Concordo plenamente. Mas até que isso se dê, é necessário refletir. E tem mais um adendo aí nesse ponto. O projeto encaminhado pelo MEC, o projeto 5230/2023, sobre o qual nós já fizemos programa, você pode acompanhar no canal do Instituto Eureka. Há um programa inteiro, 2 programas inteiros sobre isso. Esse projeto encaminhado pelo MEC na gestão 2023, retoma a língua espanhola, porém, o texto do relator retira novamente o espanhol. Então, o texto que vai ser votado não é o original proposto pelo governo, e sim aquele em que o espanhol continua não existindo. Percebem, você que está nos acompanhando, nosso interlocutor, nossa interlocutora, percebe o tamanho do problema? Sem dúvida, sem dúvida. O programa de hoje é dedicado ao projeto Redação Nota 1000. E eu quero explicar um pouquinho como surgiu esse projeto, Redação Nota 1000, e qual a sua origem. Então, eu pedi para o nosso nobre editor, aqui está Edu, colocar na telinha ali para nós, está ali bonitinho para nós. Então, Redação Nota 1000, Debatedores Nota 1000. Esse é um trabalho de esforço
da Fundação Wilson Pickler e do Instituto Educacional Eureka, em 2024. Você tem as duas instituições irmanadas para promover esse trabalho de visita aos colégios. Nós temos inicialmente 223 colégios que serão visitados neste ano. É um número fabuloso e oxalá, tomara, nós tenhamos força, energia, disposição para cumprir esta agenda possível em 223 colégios, sendo destes 203 da Grande Curitiba e os demais colégios de outras localidades do Paraná e fora do estado do Paraná, pois já temos visitas agendadas no estado do Mato Grosso, no estado do Rio Grande do Sul e no estado de Roraima. Então, só para nós entendermos esse encaminhamento. Então, as visitas acontecerão. E aí a sua pergunta, mas nessa visita, professor Marlos, o que fazemos necessariamente? Bom, nesse trabalho de diálogo com os estudantes, com as turmas, e aqui especialmente as turmas das terceiras séries, elas têm uma aula, duas aulas a bem da verdade, uma aula teórica voltada para a redação nota 1000, outra aula teórica voltada para os debatedores nota 1000, que compreendem a mesma conjunção de esforços: melhorar o texto escrito, a produção argumentativa dessa garotada. Então é de bom tom que nós tenhamos esta orientação. Vamos dar uma olhadinha nas outras telinhas também. O que nós mostramos inicialmente? Um pouquinho do passado, né? Esse palestrante aqui, que é o sujeito que visita os colégios, já trabalhou na União Paranaense de Estudantes. Primeiro no GESEP, no Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, e mais tarde na União Paranaense de Estudantes, e nós tivemos a felicidade de conseguir a meia entrada. Foi justamente pelos esforços, pode seguir por gentileza, aí uma época em que havia uma repercussão de imprensa. Esses são jornais, para quem está nos acompanhando, que já não existem mais na sua forma impressa, mas que durante muitos anos estiveram embalando muitos lugares. Correio de Notícias, Estado do Paraná, Jornal do Estado, Gazeta do Povo, são veículos. Então aí está a batalha e a batalha vencida. A batalha vencida naquele passado, por assim dizer, que é o passado da militância estudantil. E esse passado da militância estudantil nos fez encontrar um horizonte na docência. Curioso, né? Aquela época, como líder estudantil, um presidente da UPES em exercício, secretário-geral, secretário de imprensa da União Paranaense de Estudantes, autor da coluna do estudante, depois mais tarde da coluna do desporto universitário dentro dos jornais, eu não imaginava que iria para a docência. Eu sonhava com várias outras coisas, inclusive o próprio jornalismo, mas não imaginava que a docência pudesse me atrair de tal forma. Então este passado é o passado de militância estudantil em favor da classe, em favor da categoria. E uma reivindicação que nós tínhamos era justamente relacionada à meia entrada. Por quê? Porque os ingressos sempre foram muito caros, inacessíveis para aquele que não é trabalhador e que tem uma condição familiar menos favorecida, inclusive para a compra de ingressos. Aí é claro que alguém vai dizer assim, não, mas é por causa da meia entrada que os ingressos são mais caros. Esta é uma falácia histórica e comprovadamente desmentida, ou seja, esta falácia, este engodo é colocado na cabeça de algumas pessoas que acreditam que quando você beneficia uma categoria, você aumenta do outro lado e prejudica inclusive os artistas. Uma bobagem. A história mostrou, sobretudo nos últimos tantos anos, que o caminho nunca foi esse. Que quanto mais você valoriza a presença da juventude, mais isso se dissemina e permite que a cultura esteja ao alcance de todos. Bom, vamos para o intervalinho nosso, e na volta aí sim, um pouco daquilo que trabalhamos nas visitas aos colégios. Cada dia, 1, 2 ou até 3 colégios são visitados. Intervalinho cultural, intervalíssimo aqui conosco. Já retornamos para o segundo bloco do programa Eureka de hoje. Já voltamos. Segundo bloco do programa Eureka de hoje, você é bem-vinda, você é muito bem-vindo. Várias emissoras transmitindo o programa Eureka ano 20 anos no ar em favor da educação brasileira. Uau! Quando esse trabalho começou, lá nos idos de 2004, francamente eu não imaginava que 20 anos depois estaríamos no ar.
Muita coisa mudou, a aparência inclusive, mais cabelo, menos cabelo, mas a vontade essa só aumenta. Se ela fosse inversamente proporcional, você veria que ela continua muito grande. E no papo de hoje, o professor Marlos Geronasso falando sobre o projeto Redação Nota 1000, o projeto Debatedores Nota 1000, visitas aos colégios estaduais, 223 colégios a serem visitados no ano de 2024. Um périplo formidável e a minha gratidão, sobretudo a Deus, na minha concepção, gratidão sobretudo a Deus pelo privilégio e as parcerias com a Fundação Wilson Pickler, com o Centro Universitário Internacional Uninter, com o Instituto Eureka, que são os 3 organismos gestores desse trabalho. E, é claro, toda a gratidão nesse sentido. Então, nós vimos no primeiro bloco o quê? Você que perdeu o primeiro bloco, está chegando agora, quer assistir, dá uma chegadinha no canal do Instituto Educacional Eureka. Dá uma chegadinha lá, canal do Instituto Educacional Eureka, observe, por favor, assista os vários programas, inscreva-se nesse canal, acione a sinetinha para as atualizações, para os novos programas e caminhe conosco rumo ao Enem 2024, as melhores notas. Vamos voltar à nossa apresentação, vamos ali mostrando para você algumas imagens. Então, eu falava no primeiro bloco sobre o passado de militância estudantil, passado de trabalho com os estudantes. E agora nós temos o presente. O presente é esse. Um dos grandes trabalhos que fizemos foi justamente esse aulão preparatório para o Enem, que aconteceu em novembro de 2022, nas dependências do Teatro Guaíra. Lá estávamos nós, vivenciando esse momento especialíssimo no Guairão, quando pudemos ter a felicidade de contar com centenas e centenas de estudantes, como vocês estão vendo, e assistiram ao aulão, 4 horas de aula, ciência da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens e redação. Estou ali de laranjinha exatamente por causa disso, né? Então isso, claro, é o presente. Em 2022 foi isso que aconteceu. Vamos para o próximo, Nobre Edu, por favor. Então, em 2023, um grande aulão na Assembleia Legislativa. Então, a única Assembleia do país a promover um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Lá fomos nós, de mala e todos os apetrechos, para trabalhar nesse evento. E foi maravilhoso, quando mencionaram debatedores, foi maravilhoso vivenciar e ver estudantes debatendo, utilizando os púlpitos dos parlamentares para defender o seu posicionamento. Ali foi muito especial. Então, em 2022, usamos o Teatro Guaíra. Em 2023, nós trabalhamos necessariamente com a Assembleia Legislativa. Em 2024, a expectativa é que façamos um aulão no Canal da Música, um dos aulões, né? Pode seguir, por favor, Edu? Aí segue para nós as várias imagens desse aulão. Você tem em primeiríssima mão, essa é a primeira vez que estamos mostrando essas imagens, os debatedores. Aquela primeira que você tem à sua direita, parece que tem um vidro atrás, justamente ali fica o setor de imprensa e à frente estudantes espalhados das mais diversas formas assistindo a esse aulão preparatório nas suas organizações. Olha que beleza ver o plenário abarrotado desse jeito e a quantidade diferenciada de pessoas aí que está, das várias condições, das várias matizes e, sobretudo, dos mais variados sonhos. Porque cada um desses 600 estudantes que estavam assistindo ao vivo, mais tarde nós tivemos, é claro, a retransmissão, essa aula ficou gravada, está disponível no canal do Instituto Eureka, as pessoas também puderam acompanhar. Falando sobre isso, está aí. Aí é para você acessar agora, você que está na sua casa nesse momento, por favor, colabore conosco, acesse o YouTube, o canal do Instituto Educacional Eureka, faça a sua inscrição, caminhe conosco, porque é possível sim termos esse bom trabalho em conjunto. Pode seguir, Edu, por gentileza? E aí nós vamos entrar um pouquinho no cotidiano. E você tem diariamente o programa Eureka nas mais variadas emissoras, ali temos a Educativa, mas temos também a ISTV, a TV Profissão, a RMC TV, que estão retransmitindo o programa Eureka e a nossa gratidão a essas emissoras todas. No finalzinho, na ficha técnica, você verá, certo? Falando nesse contexto, o que nos interessa para você que está assistindo ao programa agora é este sonho. É o ritual, o famoso banho de lama, que
que ocorre na Universidade Federal do Paraná. E você está vendo um dos trotes. E pela alegria da moça, é possível perceber que ela está muito feliz, porque, dentre outras coisas, ela foi aprovada em medicina. Ela não está esverdeada por acaso, né? Ela está esverdeada porque ela pôde ser aprovada em medicina. É uma alegria especial. Eu quero agradecer ao Instituto Federal Paraná, que cedeu esse microfone para nós, que fez esta filmagem naquela tarde, né? Nós que sempre contamos com várias parcerias, as parcerias da UTFPR, da UFPR e do IFPR também trabalhando conosco. E ali, nesse mesmo contexto, a alegria da estudante Jéssica. Então, quebra um paradigma, aquele paradigma de que algumas pessoas dizem assim, mas sou estudante da rede pública e não passo no vestibular da UFPR. Pois é, a Jéssica acaba de provar o contrário. Ela consegue não só ser aprovada, mas com muito mérito. Esse banho de lama que vocês estão vendo foi o banho de lama de 2023. Havia ali, como se pode perceber, um sol maravilhoso. Era uma sexta-feira, foi uma sexta-feira ensolarada e extremamente feliz. Ao contrário, no próximo slide, você verá o banho de lama de 2024, que aconteceu agora. Pode rodar para nós, Edu, por favor? Isso, esse é o de 2024, que aconteceu no dia 16 de janeiro. Então, você que está assistindo ao programa agora, tenha certeza, esse banho de lama aconteceu no dia 16 de janeiro e é possível perceber que chovia, mas não chovia pouco, chovia torrencialmente. E a piscina de lama, ela ficou bem funda e enlameada. Ali à sua direita, eu estou ao lado do professor Ricardo Marcelo Fonseca, que é o reitor da Universidade Federal do Paraná. Nós estamos trocando ideias exatamente sobre a ausência das disciplinas curriculares nas terceiras séries nesse ano em todo o território nacional, por conta do novo ensino médio. Então, a ênfase aos conteúdos programáticos das universidades não acontecerá. E ali está o professor Ricardo Marcelo Fonseca e este que vos fala, conversando sobre isso. Agora, antes de entrar no próximo slide, vem para cá, Edu, por favor, uma palavrinha necessária. Para que fazer o Enem? Uma das motivações das minhas visitas aos colégios é incentivar os nossos estudantes a optarem pela prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando, se você que está nos assistindo agora é estudante de escolas particulares, você precisa pagar a taxa de R$ 85. Percebe-se que essa não é uma taxa tão elevada, não é uma taxa que, possamos dizer assim, tão grande, e ela é possível arcar com esse ônus necessariamente. Então, essa é a taxa só para estudantes de escolas particulares. Quando nós pensamos em estudantes de escolas públicas, de colégios estaduais, eles não pagam absolutamente nada. Então, o acesso à prova é gratuito. O acesso à prova do Exame Nacional é gratuito. Porém, veja só, aí que está o porém. Porém, no ano de 2023, ano passado, portanto, apenas 46% dos estudantes das terceiras séries da educação pública brasileira fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Repare, 46%. Portanto, nós chegamos a uma conclusão. Menos da metade dos alunos matriculados realizaram a prova. E, é claro, cabe a indagação. Por que isso aconteceu? Por que isso se deu? O que leva o estudante a desacreditar, a não levar fé, a não colocar o seu depósito, a sua confiabilidade na maior prova pública do país? Essa é uma das indagações que o MEC precisa responder. No dia 16 de janeiro, justamente, houve a divulgação dos resultados do Enem. E, curiosamente, nessa divulgação dos resultados, ficou bem claro que o MEC faria uma pesquisa com os estudantes para saber o que está levando à ausência de estudantes. Bom, em nossa visão, o encaminhamento foi errado. A pesquisa não tem que ser feita com quem já terminou o ensino médio, foi essa conotação que se deu. A pesquisa tem que ser feita com quem está no ensino médio. E mais do que uma pesquisa, é um incentivo. O que leva, por exemplo, estados como o do Ceará
ou de Goiás a terem mais de 75% dos seus estudantes matriculados fazendo o Exame Nacional. Qual o sucesso deles, sobretudo quando se tem São Paulo e Rio de Janeiro, com menos de 40%. Então, veja a disparidade. Dois dos mais importantes estados brasileiros, para muitos efetivamente os dois mais importantes, têm menos do que 40%, 60% não fazem o Enem. E do outro lado temos Ceará, Goiás e outros tantos estados com índice elevadíssimo. Não tem nada a ver com a questão política, não tem nada a ver, antes que alguém venha com essa bobagem, não, porque isso tem relação com a política, não tem nada a ver com a política. Tem a ver com a ordenação que se deu e a importância que se dá para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu quero terminar o programa, essa primeira parte do nosso programa, continuará no próximo, mostrando para vocês o que traz de benefício fazer o Enem. Então, próxima tela para nós, Edu, por favor. Quem faz o Exame Nacional, só para você ficar com essa telinha aí até o final do nosso programa. Quem faz o Exame Nacional tem direito a exatamente isso, ao SISU, ao ProUni e ao FIES. Então, quem realiza a prova do Enem, somente quem realiza a prova do Enem, tem condições de ingressar no SISU, Sistema de Seleção Unificado, vagas nas federais e estaduais, no ProUni, Programa Universidade para Todos, vagas em todas as particulares sem exceção, não pagando nada ou pagando metade, e o FIES, o financiamento estudantil. Inclusive, agora o governo acaba de lançar, o governo federal, o chamado FIES Social. Então, você que está nos assistindo agora, acesse o Portal Único e ali todas as informações possíveis acerca desses 3 programas, dessas 3 grandes portas que se abrem necessariamente para quem faz o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se você quer, com uma única prova, ingressar em todas as universidades brasileiras, por favor, faça o Exame Nacional do Ensino Médio. E mais ainda, para você da rede pública, é gratuito. Então, cá para nós, você que está nos assistindo, você que é parente de alguém de terceira série do ensino médio, ajude-nos a contagiar essas pessoas. Aí é um bom contágio, não é um contágio ruim, é um bom contágio, é uma boa contaminação a fazerem o Exame Nacional. É isso, muito obrigado pela sua companhia. Você esteve com o professor Mário Geronasso no programa Eureka 2024, já abrindo os nossos trabalhos nesse bom ano e seguindo adiante neste trimestre e nesse ano bissexto, o ano de 2024. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, inscreva-se, canal do Instituto Eureka no YouTube.